Olá! Você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite! Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Grandes brasileiros, mentes afiadas, para fechar esta série. Brabos. Você, meu amigo, que está em janeiro, terminando o planejamento estratégico. Você que está fechando metas, calculando PPR. Sim, meu amigo, você está... Auditando metas. Você, meu amiguinho, está acompanhando esse único momento de felicidade da sua semana, o BizuCast. É essa série especial, Grandes Brasileiros, para você pensar, né, e lembrar que brasileiro é muito mais do que Anitta rebolando. Sim, tem muita gente importante que, né, viveu na história com esse título de ter nascido no Brasil. E nós vamos fechar esta série. Último episódio, gente, não tem mais o que fazer. Temos que voltar pro feijão com arroz. Temos que voltar para nossos programas normais. E de quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de grandes mentes afiadas, pessoas intelectuais, pessoas mentes que fizeram a brilhantes. diferença. Você gosta do Elon Musk? Você sabia que no Brasil já tinha um cara igual ao Elon Musk há muito tempo atrás? Tipo Elon Musk. É, fica aí que... Tipo Elon Musk. Tipo net. Fica aí que tá bem legal. Você vai descobrir se você ficar. Vamos começar falando de quem, meus amigos? O cara foi... Vamos falar do currículo dele primeiro. Presidente da ONU, começando por aí. É o Mike Baguncinha? Não. Não é o Mike Baguncinha. Você já ouviu falar desse Mike Baguncinha? Vocês têm que ver, cara. O cara fala assim, e aí, o que você tá fazendo? Tô de férias aí, eu sou da SWAT, sou da CIA, matei 1.300 pessoas, fiz uma baguncinha na Califórnia e fui expulso dos Estados Unidos. O cara é um doido, um mentiroso do caramba, sabe? É o Mike Baguncinha. Deve ser bom. Bom, não é o Mike Baguncinha, foi presidente da ONU e foi o cara responsável por criar o Estado de Israel logo após a Segunda Guerra Mundial. E foi um dos poucos brasileiros, se eu não posso até estar... cometendo o engano de não dizer que foi o único brasileiro que já ganhou um Nobel. E ganhou o Nobel da Paz. Nós estamos falando de Oswaldo Aranha. Brabo. Pra você que mora em Porto Alegre ou que mora no Rio Grande do Sul, sabe bem, tem foi governador, a Avenida, né? Oswaldo Aranha, ele foi governador tem lá, Praça Oswaldo Aranha, tem tudo que você Ele foi prefeito de várias cidades lá do Rio Grande, fundou cidades, inclusive. O sangue gauchesco do Wellington fala mais alto aí. Pulsa forte, tchê. Verde água azul. Verde água azul do Rio Grande do Sul. E ele era da época, ele era compadre do Getúlio, né? E ele teve carreira diplomática aí. Ele foi Maragato. Ou tu foi Estimango. Ou foi Chimango. Mas olha que interessante, né? Ele foi um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel. E os israelitas têm esse carinho pelo Brasil graças a Oswaldo Aranha. Uma pessoa que fez um bem enorme aí pra humanidade, né, cara? O cara conseguiu evitar a guerra lá durante um tempo. Tudo bem que depois teve a Guerra dos 7 Dias, depois de passando alguns anos. Mas ele evitou o começo, né, que seria um banho de sangue. Vamos lembrar, eram pessoas que tinham acabado de sair do campo de concentração e não tinham pra onde ir. E o cara foi e criou um país pros caras. Então, assim, o cara é foda. Oswaldo Aranha é foda. E presidente da ONU, né, cara? Não estamos falando de presidente da Associação de Pais e Mestres, não. Né? Agora vamos falar aí. APM. Porra, mano. E tem gente que nem sabe disso. Esse que me dá mais raiva. Por isso que a gente tá fazendo essa série. O cara não sabe tomar banho. O cara tem 21 anos, não sabe falar, não sabe tomar banho direito, não sabe passar desodorante porque vive fedendo, gosta de falar de Anitta e de Todex e não sabe quem foi Oswaldo Aranha. Vai pra merda, cara. Porra, vai estudar um pouco. Barão de Mauá, meu amigo. Você gosta do Elon Musk? Você não sabia, mas muito tempo atrás nós já tínhamos o nosso Elon Musk. O nome dele é Irineu, você não sabe nem eu, Irineu Evangelista de Souza. E olha que interessante, ele é conhecido como Barão de Mauá, mas na verdade ele é Visconde. Pra quem não sabe, né, Vice-Conde e Conde são os maiores títulos depois de rei, né? O cara subiu nas patentes aí do Império, né? O Visconde de Mauá foi o primeiro grande industrialista do Brasil. Comerciante, investidor, responsável pela ferrovia no Brasil. Foi o primeiro cara a trazer a ferrovia pro Brasil, tá? Criador do Banco do Brasil.
Quem tem conta aí no BB, agradeça a ele. Primeira fundição do Brasil, antes ninguém derretia ferro aqui. Primeiro estaleiro, produtor de navios. O Brasil, um país continental com frota marítima, não fazia navio no Brasil. Aê, parabéns envolvidos, hein? Comprava navio. Ele começou a produzir navio, né? Um abraço pro Lazier Martins aí que escuta a gente, tá? E ele é gaúcho. Gaúcho, e ele iniciou a exploração da Amazônia. Foi um dos primeiros a falar assim, nós não temos que ir lá explorar o nosso território, né? Ele também foi responsável por instalar a primeira linha submarina de telégrafo entre Europa e Brasil, meu amigo. Você sabe o que é cabo submarino? É foda, hein? O cara é foda. Foi alguns feitos aqui do cara que realmente é um grande empreendedor, é considerado um dos maiores industrialistas e empresários de todos os tempos do Brasil, na época do Brasil Império. O cara é brabo mesmo. Já que nós estamos falando do Brasil Império, vamos falar desta figura. Imperador Dom Pedro II do Brasil. Nós temos que falar isso porque existe também um Dom Pedro II de Portugal. Mas eu estou falando do último imperador, né, do Brasil. Ele conduziu o Brasil para a monarquia parlamentar constitucional. Se você não sabe, amiguinho, né? As pessoas falam assim, ai, que bom que a monarquia acabou. A monarquia do Brasil, né, que foi estabelecida aí na reforma do Dom Pedro II, ela era uma monarquia igual da rainha da Inglaterra, não era mais absolutista há muito tempo. Na verdade, o próprio Dom Pedro I já não era absolutista, né? Mas ele deixou tudo certinho em termos de parlamento, constituição, ele edificou, né, o sistema político brasileiro da época. Dirigiu o país no maior conflito bélico que já nos envolvemos, foi a Guerra do Paraguai, né? Os paraguaios acharam que podiam vir aqui, tinha um grande exército, o Brasil não estava preparado, e a gente reagiu a tempo, né, pra ganhar a guerra. Ele é conhecido... Juntamos a Argentina e o Uruguai junto pra poder bater no Paraguai, né? 3x1, hein, pra dar conta dos caras, hein? Que fique claro, a gente quase apanhou do Paraguai. Mas graças também a gênios como, né, o engenheiro Rebouças, ao Marechal da Água lá, como que é, o Almirante Riachuelo, grandes brasileiros que aguentaram a porrada, né, cara? O próprio Deodoro foi um grande general, o Marechal de Campo também, né? Os caras foram pra guerra. O mundo ficou com medo do Brasil e o imperador subiu muito a sua popularidade depois desse conflito, né? Mandou um recado pro mundo inteiro, não venham brincar aqui que o Brasil é treta, né? Bom, mas Dom Pedro não era um imperador de guerras, né? Ele era, na verdade, conhecido como um imperador erudito. O imperador estabeleceu uma reputação como vigoroso patrocinador do conhecimento, da cultura e das ciências. Ele ganhou respeito e admiração de estudiosos como Graham-Bell, Charles Darwin, Victor Hugo, até mesmo Nietzsche, que não gostava de ninguém, gostava do Dom Pedro, né? E foi amigo de Wagner, pessoal, além de Louis Pasteur e Henry Wadsworth Longfellow, entre outros, né? E ele tem um fato bem interessante. Ele foi a pessoa que realizou a primeira chamada telefônica da humanidade. Ele foi chamado lá nos Estados Unidos para atender o telefone. Vocês sabiam disso? Não. Você não sabia, não. Sim, de um lado o senhor Graham-Bell, do outro lado Dom Pedro II. Ele atendeu o telefone e falou, o que eu digo? Não falaram alô. Cara, tem um detalhe, né? Acho que trazendo pro contexto e de importância da época... Você ter um monarca, né, que é reconhecido por cientistas não era um negócio comum. Nunca houve. Naquela época. Nunca houve. Isso não existe, entendeu? Até porque normalmente uma coisa vai muito contra a outra, né? Então é difícil de você ter essa questão do poder associado à ciência, né? Então, quando a gente tá falando aqui de Graham-Bell, Darwin, Victor Hugo, porra, pra quem... É a elite da elite. Como diz o Casimiro, é a nata da nata. Cara, aqui é elite. Você tá falando de elite, você esquece. O resto você esquece. Isso aqui esquece. Então, cara, o Victor Hugo, além de tudo, era um filósofo, cara. Além de tudo que ele fazia. Nietzsche também era filósofo. O Nietzsche, cara, o Richard Wagner, cara, Pasteur, cara. A gente tá falando... É a nata da nata, não tem conversa. Cara, a gente tá falando de gente diferenciada aqui, entendeu? Que tava... Darwin. Que puxava saco de monarca. Darwin. Entendeu? Tipo, Darwin, cara, teoria evolucionista, entendeu? Então, esses caras puxavam o saco do monarquia, do nosso monarca, entendeu? Então, tipo, o cara era foda mesmo. E ele financiava muitas pesquisas do próprio bolso, que é mais interessante, porque ele sempre soube... Tem várias histórias dele bem interessantes, que ele tinha o dinheiro dele e o que era do cargo dele, ele não envolvia. Então, por exemplo, ele ia viajar, ele viajava com o dinheiro do bolso dele, ele não viajava com o dinheiro do cargo dele, entendeu? Ele não fazia o governo brasileiro pagar a viagem dele, ele viajava com o dinheiro do bolso dele, viajava em classe econômica, era simples, usava roupas simples, então assim, era um grande exemplo, um grande sujeito, que inclusive foi muito sempre lutador a favor da abolição
né, da escravatura. E ele foi o provocador de várias leis para enfraquecer o escravagismo, né? Várias leis que aos pouquinhos ele estava matando. Foi minando, né? Foi minando. Muitos dizem que foi essa sua vontade de acabar com a escravatura e a sua filha que acabou de vez com isso, que acabou custando a sua posição, né? Porque exatamente um ano depois disso acontecer, ele sofreu o golpe da República, né? Que foi em grande parte patrocinado pelos aristocratas do café e da agricultura que, né, precisavam de escravo, e tocaram ele do Brasil. E ele, como um grande brasileiro, uma pessoa que amava o país, não aceitou. A Marinha ficou até o fim com ele, né? A Marinha falou assim, não, nós vamos lutar. Ele falou assim, eu não quero que caia uma gota de sangue de brasileiros para lutar com uma coisa dessa aí que não tem princípio, não tem motivo, eu vou embora e tudo bem. E foi uma pena. Se o Brasil estivesse nas mãos dessas pessoas, talvez o Brasil continuaria sendo como era nessa época dele, né? Um país reconhecido no mundo inteiro como uma grande potência. Já que a gente tá falando dele, vamos falar de outra pessoa notável, que é a filha dele, Princesa Isabel. Era a herdeira de Pedro II. Pra você, mancebo, que não sabia que a Princesa Isabel era filha do Pedro II, fica aí a dica, cara. Fica a dica. Os caras acham que Princesa Isabel é uma entidade, né? Plot twist. Quem que é a Princesa Isabel? Eu não sei. Ela era a herdeira do Pedro II, né? E ela, como princesa, serviu 3 vezes como regente do império durante viagens do pai ao exterior. Isabel... Vamos explicar aqui, Albinão. Quem que é regente? Quem que é o regente? Que assume. Quem assume. Assume a treta. O cara que assume. Assume a treta. Porque ela era herdeira. Não era pouca bosta, não. A mina era foda. E porque ela é herdeira, né? Lembra lá, porque vocês que viram o Senhor dos Anéis, lembra lá do rei regente de Gondor? Denethor. Porque ele era o cara que assumiu. É o Denethor, né? Então, cara, ele era o rei regente, não era oficial. Então, ele assumiu a treta. Mas uma coisa interessante é que na época, o outro precedente fora ela foi a Rainha Vitória, né? Foi a primeira, assim, a romper essa tradição de que só o herdeiro homem poderia assumir o trono, e ela já estava prometida. Então ela era herdeira, ela assumiu 3 vezes o posto do pai enquanto o pai viajava, e em uma dessas viagens ela promoveu a abolição. Muitos dizem que foi combinado, porque ele não estava conseguindo força política, ele viajou e deixou na mão dela pra estourar a peteca, sabe? Então ela assinou a abolição da escravidão, né, durante a sua 3ª e última regência, e acabou assinando a Lei Áurea em 1888. Agora olha só, o pessoal aí que é ativismo, as feministas, escuta isso aqui, ó. O pessoal que é ativista contra racismo, escuta essa história aqui. Ela era mulher, e pelo fato de ser mulher, ser religiosa e, né, ter casado com um homem que era estrangeiro, que era o Conde de, que era um holandês. O famoso Conde Deu, pra quem não sabe. Eles foram vistos como impedimentos contra ela, juntamente com a emancipação dos escravos, azedou o caldo dos aristocratas e acabaram gerando um grande descontentamento entre os ricos fazendeiros, e 1 ano depois a República deu o golpe. Então assim, porque ela era mulher e porque eles achavam que por ela ser mulher e ser casada com um holandês, o holandês seria rei do Brasil, mas o fato de ela ter assinado a Lei Áurea, eles não queriam que ela continuasse no poder, então o que fizeram? Tiraram ela e o pai derrubaram. De uma vez só. Então você veja, ela foi a favor da abolição da escravatura e foi contra o machismo, e ela é uma pessoa apagada da história. As pessoas acham que ninguém deve nada a ela, né? Tá ótimo. O que você faz hoje, a gente já fazia há 300 anos atrás, gente. Pois é. Fica a dica. Carlos Gomes, agora nós vamos falar de outras pessoas aí na parte mais artística. Você sabe quem é Carlos Gomes? Nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, uma praça. Tem uma praça, hein? Tem a praça Carlos Gomes aqui, hein? Olha só que interessante quem foi Carlos Gomes. Autor da ópera O Guarani, que foi a abertura da Hora do Brasil durante décadas. Tá vindo a musiquinha aí? Vai tocar, tá tocando. Ainda é. Tá tocando nesse episódio aí, a Hora do Brasil, né? É O Guarani. Foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado teatro de Alla Scala, em Milão, na Itália. E é o autor de ópera O Guarani e patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música. Era, né, na mesma época de Wagner, o qual também elogiava muito o senhor Carlos Gomes. Olha só, e as pessoas simplesmente esqueceram. Lembra do MC Kevin, da Anitta, e esquece do Carlos Gomes. Caraca. Ué? Polêmico! Polêmico? Desenterrou, o Kevin caiu da varanda lá, o cara mexeu no caixão lá. Coitadinho. Coitadinho dele. Tá no colo do Cramunhão. Polêmico.
Não tem polêmica, né? Do Chimbinha. mochilão de criança. Vamos comparar o Chimbinha com o Carlos Gomes? Porra. Que Timbinha é o maior guitarrista do brasileiro. Tá bom. E daí, assim, ó. Aí o próximo, que esse sim a gente poderia dizer que chega pra desafiar a posição de Carlos Gomes, é Heitor Villa-Lobos. Achei que era a posição do Chimbinha. Pô, do Chimbinha, qualquer um, né? Até eu, se pegar a guitarra ali, já vou virar o maior guitarrista do Brasil. Pô, mas o maior guitarrista do Brasil não é o cara lá do Angra, porra? O Kiko Loureiro ou o Rafael Bittencourt? Tô brincando, Kiko, né? é que teve uma vez que a MTV elegeu a melhor banda de todos os tempos e o Chimbinha era o guitarrista. Ai, caralho, mano. Tá bom. E o detalhe, Kiko Loureiro tá no Megadeth agora, hein? O bicho subiu na vida. Subiu na vida, né? Pô, Faz tempo, Kiko é né? foda, né, Faz, cara? uns Não 4 tem anos. conversa. Acho foda mesmo. Bom, daí o Heitor Villa-Lobos, a gente tá falando do Kiko, vamos falar, né? Parabéns, Kiko, né? O cara é uma história aí Um no abraço, Kiko Uni- Loureiro. Cara, universo do rock pica. and roll que não tem nada de O brasileiro. canal dele no YouTube é muito Não, e ele legal. é um cara genial, cabeça pra caramba, inteligentíssimo. Muito gente boa. Inteligentíssimo. Gênio. Comprar o curso dele. Heitor Villa-Lobos, então, foi o... Pra não fazer. O Heitor Villa-Lobos foi o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Foi um compositor maestro, violonista, pianista, violinista brasileiro, autor de 12 sinfonias e é da frase "Eu não uso folclore, eu sou o folclore". Autor de O Irapuru. Modesto, hein? Modesto. E modesto. Mas e modesto. escutem as músicas dele, eu coloquei um link aqui, depois eu vou colocar na descrição do canal também. É uma música linda, que é que imita uma locomotiva. E com os instrumentos da filarmônica, vai subindo o tom, parece que tá vindo um trem. É uma coisa assim absurda a sonoridade. Daí você vai comparar isso aí com essas merdas de música de funk que tem hoje em dia, merda com M, tá? Meu Deus, cara, esses dias Polêmico! tava passando uma apresentação no MTV, no Multishow ali, cara. Cara, tem cada um, cara, que aparece, que eles tiram não sei da onde, cara. Pois é. A voz é ruim, o rap é ruim e faz um sucesso absurdo, né? É que o pessoal, que você falou aí, tá todo mundo maluco. Todo mundo né? comendo merda, né? Mas assim, se você Exato. escutar essa música que tá aqui no link do episódio, eu mandei pra vocês também aqui no Excel. Cara, a música, ela tem uma profundidade como se fosse um 3D. Você vai escutando, enquanto o cara tá tocando a música, lá no fundo parece que tá vindo um trem. E no ápice da música, o trem vem em você. Porra, cara, isso é uma coisa... Um 3D dentro da própria música. O cara é genial. Heitor Villa-Lobos, um gênio. Um gênio sem precedentes. Carlos Gomes, com certeza um grande erudito, mas assim, o Heitor Villa-Lobos vem na Semana da Arte Moderna, né? É um músico clássico que traz a modernidade pra dentro do clássico. Então, é por isso que ele é reconhecido aí fora do Brasil, inclusive. E pra fechar aí a nossa série, tanto a série como um todo, como também o Mentes Afiadas, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Monteiro Lobato, né? Patriota, sonhador, visionário e gênio. Ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de suas obras de livros infantis, apesar de também ter escrito romances adultos, né? Constitui aproximadamente a metade de sua produção literária em termos de obras infantis. A outra metade consiste em contos, geralmente temas brasileiros, artigos, críticas, crônicas, prefácios, cartas, livros, inclusive estudos. Ele foi um dos caras que fez parte do movimento Petróleo é Nosso, estudando a exploração do petróleo no Brasil. O cara é um patriota, assim, sem tirar nem pôr. O cara é incrível, amante da Amazônia, do petróleo, do Brasil. A importância do ferro foi um estudo que ele fez, a importância do petróleo, o escândalo do petróleo de 36... ele não alcançou a mesma popularidade dessas obras como a parte infantil, né? As quais a gente pode dizer Reinações de Narizinho, Caçada de Pedrinho e o Pica-Pau Amarelo, né? O Sítio do Pica-Pau O Amarelo. Monteiro Lobato é um gênio, né? Quem já leu os livros dele, não é tomado as proporções devidas, mas eu sou fã de Tolkien, mas antes eu era fã do Monteiro Lobato. Para mim, ler Tolkien e Monteiro Lobato é uma coisa infantil, claro, mas eu tenho a mesma experiência de profundidade, de envolvimento da história, de imaginar o cenário. O Monteiro Lobato faz muito isso, joga na tua cabeça, você se sente dentro da história. Então, pra mim, se fosse dizer com todas as ressalvas, seria o Tolkien brasileiro aí. É porque é pesado no folclore, né? No folclore local. Então, realmente, assim, até pra quem nunca conseguiu associar, né? Tolkien, toda a mitologia do Tolkien é baseada na mitologia nórdica. Então, assim, a gente traz... É o mundo da mitologia nórdica adaptado. E o Monteiro Lobato já fazia isso no nosso cenário, né? A Dona Benta, nas devidas proporções, era o Gandalf, então.
É verdade, cara. E a Cuca é o Sauron, né? Olha, A Cuca é o Sauron, exatamente. O Pedrinho se... E o Saci? Saci seria quem? O Saci seria o Gollum, com Podia ser o certeza, Gollum, cara. E daí quem seria o Frodo? O Frodo seria a Emília, né? A Emília, é claro. A Emília é o Frodo, com certeza, né? Cara, é incrível porque um brasileiro que criou uma mitologia própria baseada no folclore brasileiro, né? Trazendo os elementos da Curupira, da Cuca, do Saci. Então ele sempre teve essa coisa, essa preocupação de ser brasileiro, Você sabe né? que Isso é incrível. a atriz que fazia a sereia Yara lá da Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo é mãe de um amiguinho da minha filha na escola. Inclusive, Caramba, ela que é casada com o Caju? É, casada Gente, com o conta, Caju. André. Nossa senhora, Conta tá- que o Caju Meu da Deus do TV Crunch, O Caju da TV Cruz é pai de um amigo da minha isso daqui filhinha. da escolinha cara. aqui em Curitiba, né? Jesus Cristo. Inacreditável, cara. E é engraçado que o cara não é reconhecido, né? Tipo, só eu falo, pô, você Caju? não é o cara da TV Cruz? Então sou eu mesmo. Tipo, Pô, Caju, e tu casou com a ninguém- sereia? Pô, Caju, e aí tu eu casou conto- com a sereia aí eu do conto sítio? Aí eu conto pros outros, ninguém conhece. Fala, pô, você sabia que o fulano ali e tal? Não conheço não. Que coisa, né? Sei não, É, coisa não. foi... Mas é legal, pra mim foi legal. É. Porque às vezes eu, tipo, esses dias eu saí junto com o cara, né? Tipo, sabe? Tipo, fico trocando ideia. É muito Caju. louco. Imaginar que quando eu era criança, assistia o SBT, no futuro eu ia conversar com o cara. Tipo, somos pais de família, nós dois, na frente da escola dos filhos e tudo, né? Discutindo o futuro das crianças. É legal, né? Mas acho que o Monteiro Lobato, assim, eu li muitos dos livros dele na infância, né? Sempre gostei de assistir o seriado, assisti o da Cultura, depois teve o da Globo, né? Gostava mais do da Cultura, que tinha menos recursos. Mas, assim, é uma coisa que envolve a imaginação ao ponto extremo. Então é um grande estímulo à imaginação das crianças. E eu vejo, assim, isso ficar cada vez mais morto. Parece que as pessoas não falam mais do Monteiro Lobato, né? O negócio tá perdendo força. Logo, logo ele volta a ficar na moda, aposto. Não sei. Só antes de colocar alguma coisa na Netflix também. É o Netflix do Monteiro É Lobato. verdade. Tem uma frase aqui pra gente fechar, que eu gosto muito dessa frase. Talvez pra fechar com chave de ouro esse episódio bem desafiadas. É uma frase do Monteiro Lobato, de várias que ele tinha, que é assim: tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Então é essa a importância de sonhar. Então sonhe, né? Acho que os recados finais que eu quero sair na frente antes de vocês, é o seguinte: tomando o gancho com o Monteiro Lobato, né? Sonhar, né? É importante sonhar. Se você não sabia sobre as histórias desses grandes brasileiros, você pode ser o próximo, né? Fique sabendo, se inspire e você pode ser o próximo. Se não for você, faça como o pai do Éder Joffre, que era o Kid Joffre, que não ficou não era muito famoso, mas preparou o caminho para o filho se tornou uma grande pessoa. Você não vai ser, mas seu filho pode ser. Ou seu neto vai ser. Então continua aí, cara. Não desiste, que o Brasil precisa da sua ajuda. Cara, eu acho que é importante a gente entender o quanto que a gente já teve de gente importante dentro do nosso país, né? Então a gente tá falando aí de pessoas que eram respeitadas no mundo inteiro, né? Então, e eram e são, né? Várias delas ainda são e não vão deixar de ter a sua importância histórica, né? Então, acho que até puxando um pouco do que o Albino falou, é importante saber que se esses caras conseguiram fazer, a gente também consegue, cara. Dentro da nossa possibilidade, dá pra fazer. E podem surgir outras pessoas aqui. A gente podia, por exemplo, pensando rapidamente aqui, um cara que a gente não comentou e a gente poderia ter falado do Oswaldo Cruz, cara. Por exemplo, Claro. que era um cara que era o pai da vacina aqui no Brasil, entendeu? O cara erradicou febre amarela, tipo, pô, um cara que todo o nosso plano vacinal, que sempre funcionou muito bem aqui no Brasil, que Graças a ele. sempre foi uma referência, graças a ele, cara, lá, a Fiocruz é em homenagem a ele, então, pô, é um cara que revolucionou a saúde no Brasil, cara, da maneira que as coisas funcionavam antes. Trazendo pro mundo mais recente, o André Albino vão lembrar, vocês lembram do Marcos Pontes? O cara que foi trabalhar na NASA, cara, era um astronauta brasileiro, cara, tipo, porra, não tem, cara, é ele, entendeu? Então, tipo, e esse cara estudou aqui no ITA, entendeu? Estudou aqui no Brasil, fez engenharia aqui, então, assim, tipo, dá pra fazer, cara, dá pra fazer. Então tem muita gente foda aí que representa a gente, cara, e esse negócio de achar que tudo que é fora é melhor, cara, meu, Tá para com nada, isso, né? Porque tem coisa boa aqui também. Eu acho que no Brasil tem muito o que o Albino falou, né? Da síndrome do vira-lata, só porque o cara fala inglês o cara é melhor, só porque o cara veio de fora é melhor.
às vezes nas próprias empresas, né, trazendo para nossa realidade, né, você vê pessoas muito boas e tal, daí tem que vir um estrangeiro que presta consultoria, falar tudo que o mecânico do chão de fábrica já tinha dito e ninguém levou a sério, né. Então, valorizar realmente as pessoas, né, os brasileiros. E acho que é muito, a gente não tem... muito isso que a gente fez essa série, né, André? Pra resgatar... A pessoa pode falar assim, mas qual a importância disso? Cara, 2, 3, 10 caras que escutem isso, 100 pessoas que escutem e mudem um pouco esse pensamento, é um movimento. A gente tem que começar a pensar que a gente é brasileiro e a gente é foda, não é ao contrário. E eu acho uma coisa interessante, né, as pessoas, eu não sei se é a bolha que nós estamos vivendo, mas as pessoas têm que voltar a admirar pessoas que realmente tenham feito algo importante. Que vale a pena, né, admirar, né? Porque hoje se você vê a mídia, né, principalmente as redes sociais aí que bomba mais, os maiores views, né, que é o que passava antigamente na TV, que você falava assim, não passa só banheira do Gugu, essas coisas. Hoje o YouTube é só porcaria, né, cara? Tá até pior, porque só tinha 2, 3 canais pra passar lixo. Agora tem ilimitado agora. E outra coisa, quanto mais lixo a pessoa assiste, mais lixo o algoritmo manda a pessoa assistir e a pessoa acredita que o que é bom e o que é importante é aquele lixo que ela não para de assistir. Você veja aqueles caras do Podpah. Tentem sair dessa bolha. Dois gordinhos que parece que não sabe limpar a bunda quando caga. É horrível, porque assim, Albino, a gente vive outras bolhas, mas tem gente que só fica naquela. Então assim, puxa alguma coisa de outra bolha que o algoritmo vai te ajudar a te salvar, cara. Ele vai jogar uma corda pra você. Se você começar a digitar no YouTube esses nomes que nós colocamos aí, o algoritmo vai começar a te jogar outros nomes, outros vídeos, e você vai sair dessa bolha e vai valorizar mais as outras pessoas e pessoas mais inteligentes. Bom, enfim. E feliz 23, né? Que seja ótimo 2023 pra todos nós, né? A gente precisa de ajuda de Deus, né? Vai ser. Que agora Haddad no comando, né? A quadrilha voltou, então agora é só Deus na causa, cara. Como é que é o pai tá on lá, o ladrão tá on? Segura o bolso! Vamos ver o que será de nós. Sobreviver. E o que virá depois? Será? Coloca a música aí agora. Sobe o som. DJ. Vida longa e próspera, pessoal. Quem quiser pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Tchau. Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz. Tchau. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Produzido e editado por BizuCast. Não fica um, meu irmão, se gritar.